Advertência contra a imaturidade espiritual. O texto, Hebreus 5, versículo 11 ao 14, o pastor lerá, os irmãos poderão acompanhar em silêncio conforme será projetado. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui, irmãos, nós temos uma seríssima advertência contra a imaturidade espiritual, a falta de crescimento, de desenvolvimento. E por que decidi trazer esta advertência na mensagem de hoje? Porque a imaturidade espiritual de alguns crentes, ou até de vários crentes, era um problema que afligia não só a igreja da época em que esta carta foi escrita, mas ainda hoje em nossas igrejas há muitos crentes espiritualmente imaturos. Espiritualmente imaturos, sem querer ofender ninguém. Inclusive alguns que, apesar de já serem membros de alguma igreja há muitos anos, apesar de já terem ouvido vários sermões e lições bíblicas, ainda não alcançaram a maturidade cristã que se espera deles, mas continuam como crianças em Cristo. Esse era o caso dos crentes hebreus, para quem esta carta originalmente foi escrita, a ponto de o escritor dizer: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Em outras palavras, irmãos, o autor está a dizer que, apesar do tempo de vida cristã, quando já deviam ser mestres, continuavam a viver como meninos ou cristãos imaturos. A situação entre os crentes hebreus era trágica. Eram anãos espirituais, mal formados e subdesenvolvidos. Pelo tempo já deviam haver amadurecido e desenvolvido completamente, já deviam ser mestres, isto é, deviam estar em condições de dar testemunho de Cristo a outras pessoas, em condições de transmitir a gloriosa mensagem de Jesus Cristo a seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de colégio, de faculdade, mas não podiam. E por quê? Porque eram imaturos. Tão imaturos que eles mesmos necessitavam
que alguém lhes ensinasse novamente os rudimentos ou os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo apresenta este mesmo problema ou esta mesma queixa em relação aos crentes da igreja em Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Os irmãos perceberam? Paulo desejava levar aquela igreja a um nível mais alto, tanto de conhecimento como de comprometimento com o evangelho, mas não conseguia por falta de maturidade daqueles crentes. Eu não consigo ir além com vocês, porque vocês são imaturos. E o autor da carta aos Hebreus também se mostra muito preocupado com o crescimento espiritual daquelas pessoas. Irmãos, na vida cristã há duas coisas fundamentais: nascimento e crescimento. Como na vida normal. Há algumas coisas na vida cristã que acontecem uma única vez e jamais precisam ser repetidas, como a regeneração, o novo nascimento, a adoção como filhos, a justificação, a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, há outras que demandam crescimento e progresso, como a santificação, a plenitude do Espírito Santo e a maturidade espiritual. Demandam tempo, processo, progresso. Um crente não deve estar estagnado. Quando Paulo diz aos Efésios, enchei-vos do Espírito, no grego, o verbo que ele usa ali é de ação contínua. Significa enchei-vos e continuem a encher-vos. Não parem. Mas este crescimento não estava a acontecer com os crentes hebreus. Não com demonstração de desenvolvimento e maturidade espiritual. Estavam estagnados na fé. Tornaram-se crentes apáticos, sem compromisso, sem dedicação, sem entusiasmo. Então, irmãos, eu quero destacar duas lições que aprendemos desse texto para não cairmos nesse erro da negligência da maturidade espiritual. O que estava a impedir o crescimento daqueles crentes? O que estava a impedir? Negligência e preguiça em relação à palavra. Negligência e preguiça. Paulo diz, ou melhor, o escritor aos Hebreus diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, coisas mais profundas, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aqueles crentes demonstravam um desinteresse, uma certa negligência e preguiça em relação à palavra de Deus. A palavra grega que Paulo usa aqui, notros, traduzida por negligentes,
ela é rica em significado, também traz consigo o significado de preguiçoso, insensível, duro, duro de ouvido, duro de coração. Aplica-se a uma pessoa que tem um coração de pedra, insensível, indiferente. Ouviu a palavra, mas a palavra não produzia nenhum efeito em suas vidas. Era como costumamos dizer, entra por um ouvido, sai por outro. Não produzia transformação, mudança de comportamento. Não aplicavam à vida os ensinos que lhes eram transmitidos. Na verdade, mostravam-se insensíveis, indiferentes e negligentes ao ensino da palavra. Não faziam caso. Desconsideravam a recomendação de Tiago, feita cerca de 20 anos antes, 20 anos antes do escritor aos Hebreus escrever esta carta. Tiago já recomendava no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que só ouve a palavra e não coloca em prática, está enganando a si mesmo, não engana o pastor. Muito menos a Deus. Só a si mesmo. Agora, além de serem negligentes em relação à palavra e não a colocar em prática, outro problema dos crentes hebreus que lhes impedia de crescer espiritualmente era a preguiça em relação à palavra, ao ensino de verdades mais profundas que o autor queria transmitir-lhes. Eram crentes preguiçosos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer-me: pastor, esses devocionais que o pastor escreve, eu nem leio. Muito grande, dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Era o caso deles aqui. Quando o escritor aos Hebreus lhes diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, aqui o autor também está a acusar-lhes de serem preguiçosos. O autor tinha muito que ensinar-lhes. Queria transmitir-lhes um conhecimento mais profundo da palavra, a fim de que pudessem aplicar o conhecimento recebido às suas vidas. Mas além de negligentes e desinteressados, eram também preguiçosos. Se contentavam apenas com o básico, com o superficial. Talvez podemos comparar com aquele crente que se contenta apenas em vir à igreja aos domingos, ouvir uma pregação de preferência que não lhe tire da sua zona de conforto, mas durante a semana não separa um tempo para estudar a palavra de Deus. Não valoriza a escola bíblica dominical. Não valoriza os cultos de quinta-feira, onde a palavra também é estudada, é ensinada. Eu comecei quinta-feira passada, irmãos, uma série sobre o Salmo 91. Venha assistir esta série. É fabulosa, é rica de ensino. Mas se marcamos qualquer outra reunião fora do culto de domingo para um estudo mais profundo da palavra, esse crente não tem interesse, mostra-se preguiçoso em participar. É como aquele religioso que vai à missa de domingo para cumprir uma obrigação e nada mais. Eu já fui domingo, para que mais?
Se o crente quer realmente crescer espiritualmente, tem que abandonar a negligência e a preguiça. Deve dedicar-se ao estudo diário da palavra. Não uma leitura superficial, mas deve ler e concentrar-se na leitura. Ler e meditar. Ler e analisar. Ler e tomar notas. Ler e memorizar. Precisa ser aquela pessoa descrita no Salmo número 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, pastor, mas não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Qualquer pessoa que me disser que não tem tempo para separar alguns minutos que seja para leitura e estudo diário da palavra, provavelmente estará a mentir. A enganar-se a si mesmo. Sabe por quê? Quanto tempo gastas por dia diante da TV? Porque ninguém tem TV em casa. Em tuas redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. Aí. Eu nem sei de TikTok. Nem sei. Ou então a conversar frivolidades. Então tens tempo para diversas atividades que te interessam, que te dão prazer, mas não tens tempo para ler e meditar na palavra que te tornará mais maduro espiritualmente. Tem gente que passa horas ali tomando um cafezinho, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos, opa, tá tomando um café, no café. Mas não tem tempo para ler a Bíblia, para estudar. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava no seminário, era seminário, trabalho e família. Eu não tinha tempo. Eu tinha que sair de casa às 6 da manhã para ir para o trabalho. Chegava em casa às 5 da tarde. Às 6 já tinha que ir para o seminário. E da minha casa para o seminário era 1 hora de autocarro. Saía do seminário às 11 da noite, chegava em casa à meia-noite, cansado. Eu não tinha tempo. Sabe o que eu fiz? Em vez de acordar às 6, passei a acordar às 5. Arrumei tempo. Um dia ter 24 horas. E eu vou dizer, aquela horinha que eu acordei mais cedo, não me fez falta, não. Não faz falta até hoje, que eu acabo acordar mais cedo ainda hoje. Não faz falta. Também deves aproveitar e não seres negligente, sempre que possível, todas as atividades da igreja que oferece crescimento espiritual. Exemplo, já falei, a escola bíblica dominical, vamos começar aqui domingo que vem. Retiros espirituais. Lá o de Albufeira, muito caro, ok, vamos fazer um aqui na quinta, que é barato. Vamos passar um dia aqui na igreja, estudar a palavra, um sábado. Lá no Peru eu fazia isso com a minha igreja. Cada 3 meses, nós dedicávamos um sábado inteiro para um estudo, que é produzir maturidade. E os irmãos iam. Chegávamos lá às 9 da manhã, ficávamos até às 6 da tarde. Almoçava lá. Quantos estariam dispostos a isso? Eu estou para marcar um seminário aqui na nossa igreja sobre evangelismo relacional. Vou trazer uma equipe de fora que vai dar um treinamento para nós aqui. Será sábado e domingo. Quantos estarão dispostos? Ou vão... estou com preguiça, não tenho tempo. Eu percebo o Fábio e a Gabriela, agora começaram a enviar para
o grupo de WhatsApp dos jovens, meditações para a semana, né? Para que os jovens possam ler, meditar. Aí eu pergunto, quantos estão a cumprir isso? Ou vem lá, a Gabriela mandou, que bom. E... quantos estão? Aqueles crentes eram imaturos porque fizeram-se negligentes e preguiçosos para ouvir. Eu li num comentário em espanhol, traduzi para o português, o seguinte sobre o comportamento desses crentes imaturos. Esses crentes haviam se tornado mentalmente lentos, negligentes e preguiçosos. Sentavam-se a escutar aos pregadores e aos maestros e liam as escrituras, mas não faziam caso nem prestavam atenção. Ah, irmão, eu já vi gente aqui, agora mesmo já vi alguém. Está no telemóvel lá. O pastor está pregando, o pastor está no telemóvel. Nem prestavam atenção, suas mentes divagavam e não queriam fazer nenhum esforço para concentrar-se e estudar. A incapacidade dessas pessoas em crescer era fruto da indiferença, negligência e preguiça. A incapacidade deles se devia ao fato de terem rejeitado as oportunidades de crescimento que lhes eram oferecidos. O autor diz, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas não consigo. Porque vocês não querem. Era uma incapacidade cheia de culpa, porque repousava sobre a negligência e a preguiça. Irmãos, mas que não seja assim com nenhum membro da nossa igreja. O desejo de Deus é que sejamos uma igreja de crentes espiritualmente maduros. Maduros. Mas para isso não podemos ser negligentes e nem preguiçosos em relação ao ensino da palavra e às oportunidades que temos de crescimento espiritual. Não podemos negligenciar ou deixarmos-nos vencer pela preguiça. Outro problema tratado aqui era de um retrocesso espiritual. Versículo 12. Porque devendo já ser maestros pelo tempo, maestro é espanhol, né? Ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Que é isso, irmãos? Retrocesso. Retrocesso. Quando o autor da carta aos Hebreus lhes diz, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, em outras palavras, está a acusar-lhes de um retrocesso espiritual. Em vez de crescerem, de avançarem no caminho da maturidade espiritual, estavam a retroceder. Esta também foi a queixa feita por Jesus à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 4, 5. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O que estava a acontecer com os crentes da igreja de Éfeso era que o estado atual deles, quando Jesus lhes mandou aquela carta, era inferior ao inicial, quando começaram. O amor que demonstraram no início, ao invés de crescer, diminuiu. Por isso Jesus diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque retrocedeste. No início, eram melhores do que agora. Não avançaram, mas retrocederam. Irmãos, o propósito de Deus
é que todos os crentes sejam maduros na fé e alcancem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o propósito de Deus para nós, que sejamos como Cristo. Efésios 4:13, até que todos, não até que o pastor Ricardo, um diácono, um líder, não, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o propósito de Deus para todos. Os crentes hebreus já deviam ser mestres, mas ainda estavam na classe dos principiantes. Deviam ser maduros na fé e ainda estavam verdes. Deviam ser professores, mas não passavam de iniciantes. Isso fica claro pelo uso do verbo grego pelotones, traduzido por devendo, lá no versículo 12, que subtende uma obrigação, um dever, e não apenas uma característica desejada, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Em outras palavras, o crescimento espiritual saudável não é uma simples característica desejada, mas é um dever, é uma obrigação de todo crente. Por isso essa minha mensagem hoje, porque é obrigação de todo crente. Quando o crente fica estagnado, ele não cresce, na verdade, mingua. Em vez de crescer, decresce. Irmãos, a vida cristã é como uma flor que desabrocha, se torna linda. Mas se não for bem nutrida, cuidada e regada, ela murcha com o passar do tempo. Era o que estava a acontecer com os crentes hebreus. Precisavam ainda ser ensinados por alguém sobre coisas que já deviam estar eles mesmos a ensinar a outros. Decresceram, voltaram à estaca zero, precisavam ser alimentados novamente como crianças. Ah, irmãos, a infância é uma linda fase da vida. É uma linda fase. Eu estava a conversar com a minha neta, que tem 7 anos, eu falei assim com ela, quando eu tinha a sua idade, eu queria logo ser adulto. Agora eu queria ter a sua idade. Ela me disse, eu não vou, quero ser criança para sempre. Sim, porque é uma linda fase da vida. Mas nenhum pai ou mãe se sente feliz em ver seus filhos avançarem em idade e a permanecer como criança. Será que é um filho retardado? Na vida espiritual, um crente retardado. O autor dessa epístola usa a palavra crianças para envergonhar seus leitores. Não tem medo de admoestá-los e orientá-los ao nível mais alto de desenvolvimento espiritual. Eles precisavam entender que o crescimento requer alimento sólido. É óbvio que um crente imaturo não é um problema apenas para si, mas também para os outros. Quantos problemas há na igreja causados por crentes imaturos? Nas palavras do pastor e escritor Augusto Nicodemos, ele fala assim, o crente imaturo se torna um fardo para a igreja. Então devemos estar atentos não só para a falta de crescimento, mas também para o perigo do retrocesso. Crente que não cresce, retrocede. Eu quero concluir essa mensagem a chamar a atenção dos irmãos para os versículos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui fica claro a negligência e a preguiça dos crentes hebreus em relação à palavra e ao conhecimento de Deus. A consequência disso é que se tornaram incapazes de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Este é o grande perigo que corre o crente imaturo. Não tem discernimento espiritual. Não consegue discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Ele está errado em algumas áreas da sua vida, mas não aceita e nem percebe. Está errado, mas não percebe, não aceita. E aquilo que é certo, que deve fazer, não faz. Porque é imaturo. Onde os ouvidos estão indispostos a dar atenção à palavra de Deus, o crescimento se torna retardado e o resultado são crentes imaturos. Crentes imaturos tropeçam na doutrina e na ética. Erram no conhecimento e fracassam no testemunho. A minha oração, irmãos, é que nenhum membro da nossa igreja se conforme em permanecer como criança na fé. Que não sejamos negligentes em relação à palavra e nem preguiçosos, mas que busquemos o crescimento até chegarmos à estatura do varão perfeito. Amém? Vamos ficar em pé, irmão.